Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos seguros. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algo mais e a suficiência de Cristo. E para começar esse assunto, tem uma história de um homem muito rico que ele gastava sua fortuna com coleções de obras de arte. E certa vez ele leu sobre algumas coleções que ele não tinha e pediu para que seu agente fosse em busca dessas obras de arte e comprasse para ele. O agente foi e alguns meses depois ele voltou e falou: eu achei essas obras de arte. E elas estavam no seu galpão. O senhor as comprou alguns anos atrás e, pelo visto, já nem lembrava mais que elas existiam. E muitas vezes a gente escuta essa versão, ou algumas versões parecidas com essa história, e a gente remete à história do filho pródigo, que foi buscar alguma coisa fora da presença do pai, algo para satisfazer fora da presença do pai. Mas dessa vez eu queria que vocês pensassem pelo ponto de vista de um cristão que vai buscar algo mais dentro da própria religião. E ele faz isso levado pela falsa noção de que a sua salvação não é suficiente para transformá-lo e nem equipá-lo para uma vida cristã. Em Colossenses, capítulo 2, do versículo 8 a 10, está escrito assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui Paulo vai alertar os colossenses de que acrescentar ou até mesmo retirar algo da pessoa de Cristo torna Cristo insuficiente. E nos versículos 9 e 10, ele ainda traça um paralelo entre a plenitude de Cristo e a nossa. Porque Cristo é absolutamente divino, nós também somos suficientes em Cristo. E a nossa suficiência em Cristo, ela se baseia em três coisas: na completa salvação, no completo perdão e na completa vitória. Completa salvação porque somos salvos por meio de Cristo. No completo perdão porque o sacrifício de Cristo pagou o preço do nosso pecado, fomos perdoados. E na completa vitória porque nós somos mais do que vencedores em Cristo. E essas três coisas, elas são amplos recursos para cada questão da nossa vida. E isso sim que é uma verdadeira suficiência. É você encontrar todas as respostas para cada questão da sua vida na pessoa de Cristo. E uma passagem bíblica que fala muito bem sobre essa suficiência é Colossenses, o capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Eu amo essa passagem, eu acho uma passagem lindíssima que vai explicar de maneira perfeita a suficiência de Cristo. E dentro deste algo mais que eu citei no começo, da religião, se enquadram alguns deveres religiosos que a gente está acostumado a fazer no automático e virou rotina. Em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 3 a 9, Paulo vai citar várias coisas que um dia ele considerou motivo de honra, que as pessoas, o povo judeu considerava honra, mas que a partir do momento que ele conheceu Cristo e se entregou para Cristo, aquilo começou a ser perda para ele. Circuncisão ao 8º dia, ser fariseu, ser hebreu, ser perseguidor da igreja, para Paulo nada disso mais tinha valor, tinha importância, porque ele conheceu a Cristo. Isso nos mostra que um evangelho com obras efetuadas pelo homem, ele não é nenhum evangelho. Porque o evangelho se trata da obra de Cristo em nós, não obras nossas para ele. E muitas vezes a gente usa batismo, oração, jejum, presenças em cultos, em reuniões de igreja, abstinências ou tantos outros deveres religiosos. E se essas coisas fossem necessárias para a salvação, Cristo não seria suficiente. Essas coisas elas podem sim ser sinais de uma verdadeira conversão, só que se isoladas de uma devoção a Cristo, do nosso amor a Cristo, elas são meros ritos religiosos que qualquer pessoa pode fazer, um incrédulo pode fazer, mas para ele não vai ter valor. E trazendo para o dia de hoje, o que estamos vivendo, toda essa fase da igreja, a igreja foi impedida de realizar alguns desses deveres religiosos, mas a gente pode perceber que é nessa fase que a igreja tem crescido, se despontado mais e estado mais presente na sociedade de uma maneira geral. E isso nos mostra que realmente a gente não precisa de nenhum algo mais, a gente não precisa ir à procura de nenhum algo mais para sermos a extensão de Cristo nessa terra, para sermos o que Deus nos chamou para ser, quando a gente já tem Cristo. É como se Cristo falasse: olha, agora que vocês não podem fazer nada disso, ou agora que vocês só fazem isso entre eu e você,
para ninguém olhar, vocês podem perceber que eu sou suficiente, eu equipo vocês, eu transformo a vida de vocês e eu aperfeiçoo vocês. E a minha oração é para que a gente cada vez mais possa descansar e confiar nessa suficiência de Cristo e assim deixar que Ele nos aperfeiçoe, para então sermos de fato cristãos nessa terra e sairmos da bolha, para que quando a gente voltar para as quatro paredes, a gente não fique só nas quatro paredes, a gente continue crescendo e amadurecendo como tem sido agora. Eu espero que essa palavra seja bênção na vida de vocês, como foi na minha, e é isso. Fiquem com Deus.